outro olhar. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças acaba de regressar das reuniões anuais do Banco Africano de Desenvolvimento, desde logo um novo presidente que começa a 1 de outubro, mas o BAD tem investido mais no sector financeiro. Nos demais sectores, nomeadamente transportes, saúde, parece que é preciso alavancar investimentos nessas áreas para um desenvolvimento mais robusto do continente africano. Concorda com essa visão? A avaliação que podemos fazer dos últimos 10 anos do presidente Adesina e da sua equipa é uma avaliação muito positiva. É uma avaliação positiva, tendo em conta os resultados que foram conseguidos do ponto de vista do impacto sobre a economia africana. Aumentou-se o volume de carteiras, aumentou-se o financiamento nos setores críticos como a energia, a segurança alimentar, a ação climática, a indústria e nos últimos anos também na criação de emprego, sobretudo através de investimentos nas tecnologias e nas zonas económicas especiais e industriais e, portanto, olhando para o impacto global, a avaliação é positiva do ponto de vista daquilo que é a comparação dos 10 anos antes e os últimos 10 anos. Um comunicado do Banco Africano de Desenvolvimento diz que as contas de 2024 dizem que a carteira de investimentos do BAD tinha dedicado 46% do seu financiamento ao sector financeiro, 16% à energia, 15% à indústria, 9% aos transportes, 9% à agricultura e ao sector social e 5% a projetos multissectoriais. Por isso é que eu lhe perguntei, investir mais noutros sectores que não o financeiro não proporcionará um desenvolvimento económico mais robusto do continente africano? Quando se fala do investimento no setor financeiro, é para capitalizar o sistema financeiro dos países africanos e que estão na linha de frente da intermediação financeira para o investimento. Portanto, quando se fala no investimento no setor financeiro, não é um investimento para o setor ele próprio, é para capitalizar o sistema financeiro africano, com mais capital, com mais robustez financeira, para que esse setor possa ser o intermediário no financiamento das empresas africanas, das indústrias africanas, do setor energético e dos mais diversos setores. Não se pode comparar o setor financeiro com os demais setores. O setor financeiro é um setor catalisador e que tem um efeito de alavancagem. Acho que é um bom princípio que o Banco Africano continue a dar um suporte no sentido de reforçar a capacidade dos setores financeiros domésticos para que eles próprios possam fazer a intermediação financeira. Mas está a falar do balanço global e, sobretudo, ao nível dos impactos, mas é óbvio que há ajustamentos a serem feitos na estratégia para os próximos 5 anos e os próximos 10 anos. Isso tem a ver com a curva de experiência em relação à forma como o banco funciona hoje, tem a ver com o novo contexto geopolítico em relação ao acesso a recursos financeiros para capitalizar cada vez mais o próprio banco e tem a ver com os novos desafios globais, climáticos, a crise da dívida soberana, desafios ao nível da necessidade da criação de empregos jovens, qualificados e bem remunerados e, portanto, a necessidade de um ajustamento do banco. Precisamos de um banco com mais recursos, melhor capitalizado e nesse contexto em que o investimento americano continua a procurar outras prioridades, nós temos que encontrar formas alternativas para continuar a suportar financeiramente o Banco Africano de Desenvolvimento. Precisamos de um banco mais ágil, um banco mais rápido, menos burocrático, um banco mais célere na execução de projetos. Como é óbvio, isso exige toda uma reengenharia de processos. Precisamos de um banco que olhe mais no impacto do que no input, olha mais no output do que no input, o impacto sobre as pessoas, garantir o acesso à energia, o acesso à água, ao saneamento, o acesso ao emprego, melhoria de condições de vida. Portanto, um banco tem de estar muito focado no impacto. Um banco também que promove cada vez mais, digamos, o comércio internacional numa perspectiva continental africana, investindo nas infraestruturas de suporte a esse comércio internacional. Transportes aéreos, transportes marítimos, conectividade tecnológica, capital humano, sistema financeiro transfronteiriço e continental, por forma a que o comércio intra-africano possa aumentar o seu peso. E precisamos também, como é óbvio, conforme decora ter o tema da Assembleia Anual este ano, digamos que a África precisa de aproveitar do seu próprio capital para acelerar o seu processo de desenvolvimento. Capital humano, capital financeiro, capital ao nível dos recursos naturais
capital institucional, capital ao nível do mercado que o continente africano representa enquanto o maior mercado único mundial, para acelerar a dinâmica de desenvolvimento do continente. E o Banco Africano está e estará no centro dessa estratégia e será um banco acelerador do desenvolvimento no continente africano. O que é feito do compacto lusófono? Não, o compacto lusófono está a funcionar, já começou, portanto temos um pacote de cerca de 400 milhões de dólares americanos através de garantias que foram, digamos, mobilizadas pelo governo português. Há vários países que estão já a avançar, fizemos a dívida no Mundial de Balanço. Cabo Verde já aproveitou já temos um projeto aprovado no quadro do compacto lusófono, chamado Fundo Morabeza, que vai ser apresentado em princípio ainda este mês de junho. O Fundo Morabeza é um fundo que nós negociamos com o Banco Africano para ajudar as startups de base tecnológica a desenvolverem soluções, a testarem soluções, a procurarem inovação, olhando para o mercado cabo-verdiano e para o mercado mundial. Temos formas de atuar a fundo perdido, formas de atuar com créditos concessionais, formas de atuar com capital de risco, para dar um suporte financeiro às nossas startups, nomeadamente as de base tecnológica, para poderem estar no mercado, desenhar soluções, desenvolver soluções, testá-las em Cabo Verde, vendê-las em Cabo Verde e depois procurar vendê-las ao nível do continente africano. É um fundo em que o Estado de Cabo Verde participa também. Esse fundo é de quantos? É de 24 milhões de dólares americanos, financiado pelo Banco Africano, uma parte também do governo de Cabo Verde como contrapartida nacional, e que está devidamente dedicado para apoiar, digamos, os jovens e as mulheres através das startups, nomeadamente as startups de base tecnológicas, mas também todo o ecossistema para que possamos também atrair cada vez mais nómadas digitais, mas sobretudo criar um ecossistema de inovação, um ecossistema de produção de soluções tecnológicas para a área do governo e também para a área da economia, olhando para o mercado cabo-verdiano como um mercado de teste, mas tendo como mercado-alvo o mercado continental africano. Em paralelo com o Banco Jovem e de Mulheres? Em paralelo com o Banco Jovem e Mulher, que tem outro propósito, não é? O Banco Jovem e Mulher é um banco que foi criado para atuar sobretudo em relação aos micro e pequenos empresários, pequenos negócios, não é? Evitar o sistema de garantias e permitir que as pessoas possam, com formação profissional e com talento, aceder rapidamente a financiamento sem essa carga burocrática de garantias que muitas vezes coloca em causa, digamos, a energia, coloca em causa a inovação que os jovens têm, coloca em causa os projetos que os jovens podem colocar a funcionar para criar empregos para si próprios e para os outros. O Fundo Morabeza já é para um target superior, é para empresas já com capacidade para entrar no mercado cabo-verdiano com força, mas sobretudo olhando para o mercado continental africano e o mercado global. Diga-me o seguinte, falou no comércio intercontinental. Cabo Verde está com relativo atraso. O corredor Praia Dakar-Abidjan nunca mais sai do papel. Bom, Cabo Verde tem de ser ligado por mar. Esse dossiê parece que está travado. Primeiro do lado da CDO e depois o compacto MCA dos Estados Unidos, que me parece que está a desandar. Não é? O projeto do corredor Praia Dakar-Abidjan é um projeto regional que envolve vários países e também a própria União Europeia, que está interessada em ajudar a viabilizar este projeto, que está a ser trabalhado, com algum atraso, é certo, mas penso que olhando para, digamos, a percentagem das trocas interregionais nas trocas globais do continente africano, estamos a falar de valores máximos de 15%, portanto é um valor ainda marginal. Mas nós, para intensificarmos essas trocas, temos de investir nas infraestruturas de suporte ao reforço das trocas interregionais e do comércio interregional. Primeiro, a ligação mais frequente com o continente. A ligação marítima, a ligação aérea, a ligação terrestre, toda a ligação tecnológica, o sistema bancário e o sistema de pagamentos, a cobertura de risco em relação a todo o sistema de pagamentos. Portanto, há toda uma infraestrutura pública que deve ser criada para incentivarmos as trocas comerciais entre os países do continente africano, que é uma necessidade. O Cabo Verde vai aproveitar a leva de construção dos navios. O governo já anunciou a construção de um segundo navio para resolver esse problema de ligação ao continente. Esse problema de ligação com o continente tem que ser resolvido numa lógica regional. Penso que esse projeto tem condições para avançar. Está com algum atraso, é certo, mas é óbvio que nós temos que procurar, ao nível da sub-região, impulsionar o projeto para que o projeto avance, porque sem trocas, sem um sistema de transporte marítimo
regular, fiável, a bom preço, dificilmente podemos, sobretudo a partir de Cabo Verde, intensificar muito mais as trocas comerciais com o continente africano. É uma infraestrutura pública e uma infraestrutura de grande realce para aquilo que nós queremos do ponto de vista das trocas comerciais, mas tem de ser abordada, como é óbvio, numa perspectiva regional e não apenas numa perspectiva de um país, ele próprio, neste caso Cabo Verde. Portanto, tem que ser visto Cabo Verde e todos os demais países da sub-região como um elemento fundamental para até a afirmação da própria CDAO e das trocas comerciais intra-africanas. O pacote regional MCA, o governo está a desistir dele, considerando as incertezas do lado dos Estados Unidos? Não, desistir não, desistir nunca. O governo está empenhado, como é óbvio, estamos a aguardar a decisão definitiva da parte do governo dos Estados Unidos da América, não há nenhuma decisão formal, oficial, em relação à, digamos, à continuidade ou à suspensão, portanto, mas nós estamos cada vez mais otimistas em como este é um projeto que deve ser continuado, tem grande importância para Cabo Verde, não só para os demais países. Mesmo fora do quadro do MCC? Bom, isso agora vai depender daquilo que vier a ser a engenharia a ser estabelecida pelo governo dos Estados Unidos da América, mas da nossa parte continuamos otimistas, estamos empenhados em que o projeto continue, estamos a fazer tudo que estiver ao nosso alcance da nossa parte para que o projeto continue, porque pensamos que é um bom projeto para Cabo Verde e um bom projeto para os mais países africanos que também estão sendo beneficiados com o compacto do MCC. Pode o governo lançar, em meados de junho, no Fórum de Investimento, em que vai-se falar muito da Global Gateway da União Europeia, pode-se lançar a ideia de um envolvimento da União Europeia nesse compacto? Não, nós temos já se quiser, temos que é o equivalente ao compacto do MCC, que é o Global Gateway com a União Europeia, que está avaliado em cerca de 300 milhões de euros e que tem potencial para aumentar com projetos privados, a Cabenave e outros projetos que estão em curso. Portanto, nós temos já uma linha no quadro do Global Gateway do Team Europa que estamos a trabalhar para aumentarmos ainda mais a carteira, que já é importante, 300 milhões, que envolve a extensão do Porto Grande de São Vicente, o Porto de Pesca de São Vicente, o Porto Novo e também vários investimentos na área de energias renováveis e também do digital. Portanto, já temos um pacote muito forte com a União Europeia, chamado Global Gateway, e estamos a trabalhar para aumentar ainda mais o volume de investimentos para projetos, sejam eles públicos como também privados. O projeto do MCC é um outro projeto e nós, tendo em conta a nova administração, houve algumas alterações e nós estamos hoje otimistas em como o projeto pode continuar, pelo menos esta é a vontade do governo de Cabo Verde, mas temos que aguardar a decisão final e definitiva do governo dos Estados Unidos da América em relação ao MCC. Não é uma decisão sobre Cabo Verde, é uma decisão para todos os países que estão, digamos, a ser beneficiados pelo compacto do MCC. Fala nos estaleiros, a preparação dos estaleiros para a sua privatização? Há um estudo que está a ser ultimado, que também é muito incentivado pelo governo de Cabo Verde e pela União Europeia, por forma que possamos melhorar as condições do ponto de vista de serviço prestado pela empresa Cabenave, que precisa de financiamentos não só ao nível das condições de infraestruturas, mas também para poder atingir novos mercados que procuram São Vicente e Cabo Verde para a manutenção de navios, e há o interesse do programa Global Gateway em olhar para, digamos, a empresa Cabenave e também ser parte do financiamento para, digamos, a modernização dos estaleiros navais em Cabo Verde. Para a sua privatização? Primeiro, a sua reorganização, não é? E só depois a sua privatização. Eu tenho duas questões para colocar-lhe. Primeiro, o dossiê Justino Lopes vai ficar definitivamente encerrado agora? Está muito avançado, temos recursos alocados para esse efeito, as equipas estão a terminar os processos burocráticos de identificação das pessoas, os valores finais a serem acordados, temos todas as condições. Vai conseguir resolver esse problema antes de ir ao Parlamento? Há um prazo no final de junho para tudo ficar fechado, eu espero que até lá tudo fique fechado. É verdade que recebeu o pedido de demissão do coordenador da unidade do sector empresarial do Estado, Sandney Fernandes? Há um processo de investigação, que é um processo normal, que está em curso e que deriva de uma operação que terá feito, mas não tem os pormenores da investigação, portanto é uma investigação em curso, ele não está acusado, não foi constituído arguido, portanto é normal, quando houver dúvida, que as investigações sejam feitas e que também os esclarecimentos sejam dados para o cabal esclarecimento. Mas ele não pediu demissão? Nós, neste momento, estamos a analisar o melhor enquadramento
para esta situação e depois iremos comunicar a decisão do Governo em relação a esta matéria. Considera que foi uma operação de risco adquirir ações? Como é uma operação que está a ser analisada pelas entidades competentes, acho que é melhor deixarmos que as entidades se pronunciem sobre isto e que também o visado possa dar os devidos esclarecimentos. Nessa altura nós tomaremos as decisões que forem convenientes e até lá o Governo estará, digamos, a ajustar em relação a esse novo quadro. Portanto, da parte do Governo, o processo foi conduzido com toda a lisura, o processo foi um grande sucesso, havendo aqui e acolá dúvidas em relação a uma ou outra ordem que foi dada, é normal que as entidades investiguem e que o visado possa dar todos os esclarecimentos e fique todo esclarecido e em função deste esclarecimento, portanto, as entidades competentes saberão tomar as melhores decisões e o Governo agirá, como é óbvio, em conformidade. Mas o programa de privatizações não ficará em causa? Não ficará em causa e de forma... Parece que quer acelerar esse programa. Claro. Não precisa de dinheiro. O programa não pode ficar em causa de forma alguma. Vamos acelerar o programa, como evidente, até tendo em conta o tempo que temos até o final do mandato. Temos vários processos que estão em curso, isso vai estar devidamente salvaguardado. Portanto, acho que é bom que tenhamos instituições da República que funcionem e, quando houver dúvidas, que elas sejam dissipadas e esclarecidas. E quando demandam informações da parte de quem está no processo decisório, que essas informações sejam facultadas, como foi o caso, colaboração total com as entidades judiciais de investigação, para que todos os esclarecimentos sejam dados e depois são as entidades responsáveis. Mas não me disse se é verdade se pediu demissão e com poder ao ministro Olavo Correa. A demissão? Não, até agora não tem pedido demissão. Aquilo que nós temos de fazer é, em função deste novo quadro, ajustar, digamos, o funcionamento da própria instituição, neste caso que é o ASM, mas nos próximos tempos nós estaremos a comunicar a decisão do Governo em relação a essa verdade. Tempos ou dias? Não, é dias, temos proximamente. Outro olhar.